Como eu investiria os meus primeiros R$ 1.000? Se eu começasse hoje, qual seria a composição da carteira que eu iria montar? Vou explicar isso assim que eu rodar a vinheta. E aí, tá curioso para saber como eu investiria os meus primeiros R$ 1.000? Se eu tivesse que começar hoje uma carteira de investimentos, supondo que eu já tenha minha reserva de emergência. Aliás, se você não sabe o que é reserva de emergência, sugiro que dê uma procurada aqui no canal, que a gente tem um vídeo explicando o que é e como investir o valor da reserva de emergência. Mas supondo que eu já tenha minha reserva montada e eu tô começando hoje. Alguma ideia, Ju, de onde eu investiria esses primeiros R$ 1.000? Mas na bolsa de valores, algum ETF? Olha, vamos ver. Depois eu vou dizer se tá. Depois você vai descobrir se está certo ou não. Algumas coisas sim, outras nem tanto. Né? Tem mais coisa aí nessa composição e eu vou explicar exatamente o porquê. Mas vamos direto ao ponto. Antes de tudo, vou já pedir para você, se não é inscrito no canal, se inscreva aqui. A gente tem sempre muito conteúdo sobre finanças, investimentos, qualidade de vida e empreendedorismo. Tem vídeo toda semana, então se inscreva, você não vai se arrepender. Ative o sininho das notificações para receber sempre. E se você já é do time, não esqueça de deixar aquele like de sempre para a gente seguir evoluindo e crescendo aqui como time, como canal. Bom, em primeiro lugar, eu preciso explicar aqui o contexto no qual eu penso em investimentos e o que são investimentos para mim. Eles servem primeiramente para melhora de qualidade de vida, para me trazer mais tranquilidade, para me fazer ser uma pessoa mais evoluída, melhor, para me ajudar a ter uma vida mais feliz, ser mais eficiente, ser mais produtivo e tudo mais. E também para me dar mais liberdade e opções. Então, um compilado de tudo isso, essas características acabam me fazendo enxergar para os investimentos sempre com esse viés. Logo, eu jamais vou investir em algo extremamente arriscado a ponto de tirar minha paz, por exemplo. E também eu considero investimento tudo aquilo que me agrega valor. Eu tenho certeza que você está louco para me ouvir falar sobre uma composição de carteira em investimentos financeiros. E é isso que a gente vai montar aqui, mas tem uma surpresinha aí para o final, que se você ficar comigo até o final do vídeo, eu também vou te explicar que é algo que também agrega muito valor e vai fazer parte dessa nossa composição de carteira aqui, da minha, na verdade, porque a gente está falando exatamente de como eu montaria esse portfólio e é isso que eu vou explicar para você. O primeiro ativo no qual eu investiria, eu separei aqui 20% do total desses R$ 1.000, ou seja, R$ 200 para investir nesse ativo em específico, que é o Tesouro IPCA+, com o prazo mais longo possível. E por quê? O título público do Tesouro IPCA+, é um título para longo prazo, né? Então a gente vai ter ali diversas opções dentro dos títulos públicos e o IPCA ele tem uma característica específica que ele paga a inflação mais um prêmio adicional, ou seja, é comum a gente encontrar ali, por exemplo, IPCA mais 4%. O que isso representa? Representa que ele vai pagar a inflação mais um prêmio de 4% até o vencimento. No caso, a gente tem opções aí, por exemplo, para 2045, então essa seria a minha primeira opção, visto que ele vai preservar, o IPCA é a inflação, então mesmo que a inflação dispare até lá, se ela chegar, por exemplo, a 10%, a 15%, eu tenho a proteção do IPCA nesse título, então eu vou ter, numa situação hipotética de 10% de inflação, eu vou ter esses 10% de inflação mais os 4%, é isso que vai render esse título. Então eu tenho essa segurança de que até o vencimento ele vai ficar rendendo isso. É claro, cabe um parênteses aqui que se eu quiser vender esse título no meio do caminho, eu posso ter uma valorização ou uma desvalorização de acordo com a marcação a mercado, mas isso é um outro papo. Se a gente carregar ele para o longo prazo, até o vencimento ele vai render exatamente o que ele está falando ali, a inflação de todo o período mais 4%. Um outro detalhe é que ele é um título de renda fixa, ou seja, carregando até o final, eu não corro o risco de perder esse valor. Logo, ele também serve para proteger a minha carteira para o longo prazo, visto que eu vou ter ativos que vão oscilar muito por serem de renda variável, que são os próximos que eu vou falar aqui. O segundo tipo de investimento que eu teria nessa minha carteira de R$ 1.000 inicial seriam os fundos imobiliários. E por que fundos imobiliários? Porque eles têm uma característica muito importante que é pagar aluguéis mensais, ou seja, você investe um valor e você tem um percentual lá próximo a 0,5%, 0,55% do valor que você investiu, pagos mensalmente como forma de rendimentos desses fundos imobiliários, como se fosse mesmo um aluguel mensal
aquela mesma ideia de você comprar um apartamento, botar ele para alugar e receber o aluguel e viver daquele aluguel. Então os fundos imobiliários são uma forma de viver de renda, inclusive no futuro. Você vai carregar eles para o longo prazo, essa é a ideia, carregar para o resto da vida. E conforme o tempo vai passando, você vai comprando mais fundos imobiliários, esse rendimento mensal vai subindo, vai crescendo, proporcionando assim uma maior segurança e quem sabe aí uma boa alternativa para uma aposentadoria gorda futuramente. O percentual que eu botaria nos fundos imobiliários seria de 27%, ou seja, de R$1.000, R$270. O terceiro tipo de investimento que eu faria seria em ETFs. Os ETFs, para quem não sabe, eu explico em maiores detalhes aí em outro vídeo aqui no canal, mas eles carregam algumas características interessantes, dentre elas a da diversificação, ou seja, ao ponto que você investindo em ações de cara, se você não tem muito dinheiro, nós estamos falando aqui de R$1.000, né? Então se você não tem muito dinheiro, você não vai conseguir comprar várias ações de várias empresas, até porque na maioria das corretoras, pelo menos, você vai ter um custo envolvido ali, enfim, vai ficar um pouco difícil montar uma carteira tão diversificada logo de cara. Então os ETFs eles já carregam essa característica porque, por exemplo, o BOVA11, que é o ETF que replica o Ibovespa, ou seja, ele tem na composição da carteira dele exatamente as mesmas ações, na mesma proporção do índice Ibovespa, são cerca de 70 empresas. Logo, se uma empresa quebrar dentro do ETF, você vai ter as outras todas para suprir essa quebra, já que ele é muito diversificado. Já se, por exemplo, você monta uma carteira de início com, sei lá, 5 ações e uma delas quebra, 20% do seu patrimônio, em tese, que estava alocado em ações, acaba ruindo, numa situação hipotética. Isso que eu estou falando é mais para você entender o porquê da diversificação inicial e por que a diversificação diminui tanto os riscos. Como diz Gustavo Cerbasi, a gente não evita o risco, mas a gente lida com ele da melhor maneira possível. E em quais ETFs eu investiria? Bom, eu separei aqui para investir em ETFs R$500, 50% da minha carteira, para uma exposição em renda variável, já que os ETFs que eu menciono aqui são os mais populares da Bolsa de Valores brasileira, mas cada um tem uma característica. Eu investiria aqui, então, pegando esse 50%, dividiria em 3 partes. 15% eu investiria justamente no BOVA11, que é o índice que replica o Ibovespa. 15% eu investiria no Small 11, que replica o índice das Small Caps, ou seja, empresas da Bolsa brasileira também, que tem um grande potencial de valorização por serem menores, mas também são mais sensíveis, ou seja, a tendência aqui é que o Small 11 seja bem mais volátil do que o BOVA 11, por exemplo. Mas já que eu tenho o BOVA 11, que é um pouco mais seguro, já que carrega as grandes blue chips, as grandes empresas da bolsa, então eu tenho o Small 11 ali com um potencial maior de ganho, mas que eu já estou preparado para uma oscilação maior também, maior volatilidade. E os outros 20%, a maior parte desses 50%, eu colocaria em IVVB11, que é também um ETF, mas não da Bolsa Brasileira. A gente consegue comprar ele na Bolsa Brasileira, mas ele é um ETF que replica o índice das 500 maiores empresas americanas, ou seja, a gente vai ter ali uma exposição a dólar, que é fundamental para proteger qualquer carteira e, se possível, começar já com uma exposição a dólar, vai ser excelente para que você consiga ter uma carteira de início já muito bem equilibrada. E muito importante, os ETFs, diferente dos fundos imobiliários, são vendidos, assim como as ações, em lotes. As ações são vendidas em lotes de 100 e os ETFs são vendidos em lotes de 10. O que faz com que o investimento em ETF custe muito caro, porque a gente vai ter que comprar vezes 10 ali. Por exemplo, a gente tem um ETF ali, o IVVB11, hoje está na casa de R$160. Só que vezes 10 ele vai estar custando R$1.600 o lote. Para a gente escapar disso e conseguir comprar por unidade, a gente tem que acrescentar, depois do IVVB11, na hora de comprar lá, a letra F, para poder comprar no fracionário. Sendo assim, sem problema algum, você vai conseguir comprar uma unidade ou 2 unidades do ETF que você desejar. E é claro, tem que lembrar aqui que os percentuais que eu falei não são exatos. Se eu fosse montar aqui a carteira exatamente com esses percentuais de 15%, 50%, 20%, em função do preço de cada um desses ativos, que vai ser sempre quebrado, um vai acabar sendo um pouco mais caro do que o percentual, outros um pouco mais baratos, não importa muito isso. O que importa é que eu tenha uma composição mais parecida possível com o que eu estou me propondo aqui através dessa montagem da minha carteira. Essa seria uma filosofia de investimentos minha,
porque quando eu aumentar, quando eu continuar aportando, eu vou estar sempre buscando aqueles percentuais. Mas você deve ter notado aí também que o percentual aqui não fechou, né? A gente chega aqui num total de 97%, se você somar todos esses percentuais que eu falei, sobraram 3%. Para onde vai esses 3%? Lembra que lá no começo do vídeo eu falei sobre uma surpresa por final e algo diferente, expliquei exatamente o que significam investimentos para mim, as características que o investimento carrega. E pelas características você já deve ter entendido também que eu não falo só de ativos financeiros, mas também não deixa de ser um investimento ativos intelectuais. E o que nos faz ter uma mente de maior valor? Para mim, num custo baixo, como a gente está falando de R$1.000, nada melhor do que, além de estar consumindo conteúdo como aqui do canal A Ótica do Dinheiro, que aliás tenho certeza que você já deixou o seu like, se ainda não deixou, vai deixar agora. Mas além de conteúdos como os que eu passo aqui de maneira gratuita, você também pode ter, não gratuito, mas com um valor muito baixo, ou seja, a gente está falando aqui de 3%, R$30, para investir em livros. Porque livros têm a capacidade de fazer com que você crie grandes ideias, e essas grandes ideias podem sim se tornar grandes empreendimentos logo ali na frente. E isso pode te enriquecer numa velocidade muito maior do que os próprios investimentos. Aliás, se você procurar pelas pessoas mais ricas do mundo, você certamente vai constatar que elas são pessoas que empreenderam, ou seja, que elas criaram algo, que elas souberam vender muito bem uma ideia, que elas tiveram uma ideia às vezes genial, às vezes nem tanto, às vezes elas só aprimoraram algo, mas certamente partiu ou de uma relação que elas tiveram com alguém que era muito inteligente, ou de livros, de ideias muito boas que elas tiveram, que tiraram de algum lugar. Ninguém nasce sabendo tudo, então nenhum lugar melhor para aprender isso, eu falo por experiência própria, do que livros. Então quando a gente lê um bom livro, a gente tira uma boa ideia, aquilo pode ser uma grande chave, um grande segredo, talvez para você virar assim um milionário, mudar de vida, muito antes até do que os investimentos te levariam. Eu vou deixar de presente aqui para você um link de um livro que mudou a minha vida e eu tenho certeza que pode mudar a sua também. Então esse é o melhor presente que eu posso te entregar hoje, porque eu tenho certeza que se você, junto com a ideia de investir, também carregar a ideia de evoluir a sua mente através de um livro da qualidade desse que eu estou indicando aqui, certamente, colocando tudo isso em prática, você vai ser uma pessoa diferente, você vai ser uma pessoa melhor e você vai estar com a mente aberta e preparada para assim ir em busca dos seus milhões, quem sabe aí muito antes do que você estava imaginando antes desse vídeo. Espero muito que você tome essa iniciativa e se você fizer isso, eu quero muito saber, depois de você ter lido o livro, quais foram as ideias e os insights que você tirou desse livro que vai carregar para a vida toda. E fique à vontade para compartilhar isso comigo, tanto aqui nos comentários quanto pelo direct lá do Instagram. Eu vou ficar muito feliz em receber esse tipo de mensagem sua. Dito isso, o meu desejo mais sincero é que você tenha sucesso em todos os seus negócios, em todos os seus investimentos. E não esqueça que para isso você precisa ter foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.